Agora, 2h47, tivemos mais uma mudança em relação às bets, né? As apostas aí nas bets, agora com recursos do Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. O STF determinou ontem a proibição de apostas com esses recursos. Sobre isso, a gente conversa agora com o Luiz Felipe Atier, ele que é especialista em direito empresarial, vai explicar para a gente essas mudanças, mais uma mudança, né, em relação às bets. Luiz Felipe, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema aí que tem sido tão debatido recentemente. É uma honra contribuir. Bom, doutor, essa decisão recente, né, do STF, ela é uma medida preventiva ou punitiva para quem realizar a aposta com esses recursos aí do Bolsa Família? Bom, vamos lá. Quando as apostas foram reguladas, né, a gente tem que pensar que elas foram reguladas justamente para essa finalidade. As apostas, elas não são novidades, elas não nasceram junto com a regulação em dezembro do ano passado, elas já existiam. E a regulação, ela tem o objetivo justamente de regular, de evitar o que é ruim e melhorar o que é bom, né? E a decisão liminar de ontem do ministro do STF, Luiz Fux, ela determinou, na verdade, a antecipação da aplicação de uma portaria do Ministério da Fazenda que diz justamente sobre as regras de propaganda e comunicação dos operadores de apostas. Na verdade, essa é uma medida liminar, mas que visa antecipar a aplicação de uma regra que se aplicaria apenas a partir de janeiro. Doutor Luiz Felipe, como que as empresas, né, de apostas, aí, os sites, vão conseguir se adaptar para saber se o dinheiro vem de algum programa social ou não? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, os operadores de aposta eles não possuem esse banco de dados. E a iniciativa do ministro do STF em promover a audiência pública que ocorreu aí na segunda e terça-feira dessa semana é justamente para ouvir o mercado, ouvir pessoas, ouvir a sociedade civil, ouvir representantes de associação, ouvir vários lados da sociedade sobre o mercado de apostas. Só assim, uma adaptação da lei ou uma nova regulação, ela pode surgir de forma mais justa. É importante, então, nesse aspecto, que seja conversado com os operadores de apostas, porque é muito temerário puni-los em relação à não fiscalização da proveniência dos recursos vindo de programas como Bolsa Família ou outras assistências governamentais, quando, na verdade, eles não possuem acesso a esses dados. Doutor, quais são as implicações aí, então, para quem recebe, né, esses benefícios? Estamos falando do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada. Então, quais devem ser as consequências aí para quem fizer eventualmente uma aposta com esse dinheiro? Como que isso vai ser fiscalizado? Bom, a decisão do ministro Luiz Fux foi no sentido de determinar que o Ministério da Fazenda e as autoridades responsáveis adotem procedimentos para evitar a utilização desses recursos nas apostas. No entanto, o ministro Luiz Fux ele foi ali no limite das suas atribuições como juiz. Ele solicitou que sejam determinados os procedimentos, mas não definiu e nem delineou quais procedimentos especificamente devem ser adotados. Então, a gente aguarda aí quais serão os próximos passos para a identificação. É claro que a portaria 1231, que foi antecipada a vigência, ela prevê várias punições aos operadores de apostas que não observarem as regras de comunicação e publicidade. E ela foi antecipada. Agora, ela não diz respeito sobre os benefícios, sobre a Bolsa Família, sobre a identificação dos usuários que possuem esse tipo de benefício. Isso a gente ainda aguarda uma manifestação aí do Ministério da Fazenda ou do próprio governo federal. Doutor Luiz Felipe, tem toda essa regulamentação, né? Aí a gente fica na dúvida, principalmente, né, as pessoas que não acompanham de perto essa questão das apostas, qual que seria a diferença, por exemplo, para a lei, já que foi regulamentado,
como você explicou para gente, de uma bet, por exemplo, né, de um jogo de apostas esportivas, com, por exemplo, um bingo ou cassino, que já é proibido no Brasil há tantos anos. Como é que a gente pode fazer essa diferença? Por que que um é regularizado e o outro não? O que que tem de diferente? Isso é interessante a gente esclarecer mesmo. Na verdade, quando a gente fala de apostas, a gente fala de apostas em cota fixa. O que que é isso? São aquelas apostas em que o resultado ele é obtido através de um fator multiplicador. Então, por exemplo, se a gente fala das bets, apostas esportivas, quando um apostador vai lá, por exemplo, apostar R$ 100, ele sabe que se ele ganhar, esses R$ 100 será multiplicado por um fator ali, 2, 3, 3,5. E essas são as apostas em cota fixa. Já outras modalidades, como cassino, roleta, enfim, são jogos de azar. Esses jogos de azar, eles são diferentes, porque tem resultados randômicos. E o apostador, ele não tem controle. A habilidade dele não influencia em nada o resultado da partida. Doutor, e qual que é a implicação aí dessa decisão agora do ministro, né, de proibir então o uso de recursos do Bolsa Família, do BPC, para essas apostas online, né? Como é que é a implicação agora para essas casas de apostas, essas empresas aí online com essa restrição no uso? Deve ter um impacto grande ou não? Olha, as apostas, elas já fazem parte do entretenimento do brasileiro há muito tempo. Acredito que sim, terá um impacto, mas esperamos que esse impacto seja positivo, até porque uma das grandes preocupações do governo e dos próprios operadores de apostas, isso não é interessante para ninguém, é cuidar para evitar que as apostas sejam objeto de superendividamento, de desunião familiar, sejam objeto de doenças, né, ludopatia. Então, é interessante para todos que estão nesse mercado que as apostas não venham a ser algo negativo, né? Então, assim, a determinação do ministro Luiz Fux, para adotar procedimentos que evitam a utilização desses recursos, ela é muito interessante. E agora vai caber ao Ministério da Fazenda dizer, né, estabelecer as regras de como identificar esses recursos e como evitar que os apostadores não os utilizem. Hoje, né, a portaria 1231, que muito embora foi antecipada a sua vigência pela decisão de ontem, já é seguida por várias e várias bets. Ela, na verdade, prevê vários mecanismos que as bets podem implementar. Ela pode bloquear, por exemplo, um apostador, fazer um bloqueio temporário, pode identificar que determinado apostador está utilizando a plataforma um tempo fora do comum, um tempo, na verdade, temerário para desenvolver uma eventual ludopatia ou algo mais grave, né? Então, acredito que a gente ainda vai aguardar aí o debate entre os participantes do mercado e saber quais os procedimentos serão adotados. É muito importante que esse diálogo que vem sendo feito, ele se mantenha e toda a regulação saia de forma justa para todos os participantes. Mas é algo que é difícil, né? A gente viu, por exemplo, algumas bets que não foram regularizadas, né, nesse período aí que o governo fez algumas exigências, e tem também hoje o famigerado jogo do Tigrinho, que também corre dinheiro de monte e que não é regularizado também. Ou seja, a fiscalização para a pessoa que vai gastar é muito difícil de fazer, doutor Luiz? É muito difícil, porque é muito difícil a gente ter acesso, né? O banco de dados é muito complicado. E acredite ou não, as bets elas buscam diariamente implementar e ter acesso a banco de dados. Isso é bom para elas, porque elas precisam observar a regulamentação e para isso elas precisam de banco de dados. Então é legal esse tipo de debate. Quanto mais o governo der mecanismos e possibilitar as bets a ter acesso a esses bancos de dados, mais fácil será o cumprimento da regulação e, consequentemente, os benefícios que ela trará. Agora, essa questão de que
as apostas já existiam, alguns sites que não tiveram autorização já foram tirados do ar, a questão do jogo do tigrinho mencionada. É interessante a gente levar isso em consideração para saber que a inconstitucionalidade, ou seja, uma eventual revogação ou proibição das bets, que é o que se objetiva com as ações que foram ingressadas no STF, inclusive pela própria Procuradoria-Geral da República, muitas vezes o banimento dessa atividade, o banimento das bets pode não ser a solução. A solução ela já foi tomada ano passado e foi optada pela regulamentação. A regulamentação surte mais efeitos do que um eventual banimento a essa altura do campeonato. Doutor, por hora, o STF está focando só no Bolsa Família, também no BPC, ou essa medida pode também ser expandida, né, para outros benefícios, outros programas de transferência de renda também no futuro? O STF ele mencionou, né, o Bolsa Família, mas ele deixou bem claro que é para abranger todos os benefícios cogêneres, né? Então, a gente acredita aí que todos os mecanismos serão estendidos a todos os benefícios governamentais, a todas as assistências dos governos aí com a população. Bom, agradeço a participação do Dr. Luiz Felipe Atier, ele que é especialista em direito empresarial, falando dessa proibição agora de apostas nas bets com recursos sociais como Bolsa Família, por exemplo. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas explicações aqui pra gente. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Agora, 2h59, intervalo, Repórter CBN.